Grande Alisson Leandro Mascaro, boa tarde, bem-vindo mais uma vez à TV 247, tudo bem? Tudo bem, querido Leonardo? Que alegria enorme estar com você mais uma vez, com todo o público da TV 247. Vai um abraço para a Daiane, querida, e para todos e todos que nos acompanham. Antes da gente começar, me conta como é que foram os seus eventos, lançamentos lá em Belém do Pará. Foi uma alegria enorme, querido Leonardo. Estive esta semana em Belém do Pará para um evento na Feira Panamazônica do Livro, um evento muito importante, o evento mais importante dos livros no norte do Brasil, e foi uma ocasião muito especial. Nossa querida Ivana Jenkins estava por lá também. Belém é a terra natal da Ivana, e além disso, um evento na Universidade Federal do Pará, outro na Estadual do Pará, e tudo isso na sequência de 2 eventos no Rio de Janeiro. Então, uma semana bastante agitada. Muito bom. Bom, deixa eu agradecer, tem assinantes chegando aqui, quero agradecer a Adriana, ao Ricardo, Adri aqui, também ao superchat da Roberta Graff, está dizendo, grande Alisson Mascaro, quem dera toda a população brasileira te ouvisse. Vamos começar aqui pela TV 247, a gente vai multiplicando, compartilhando e chegaremos lá. Alisson, eu lembrei muito de você nesse fim de semana, quando eu li o editorial da Folha de São Paulo, do domingo, que pede a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da Petrobras. A gente ainda vai falar sobre Pablo Marçal, sobre a nova direita brasileira, mas sobre a velha direita, né, falando da Folha de São Paulo, dos meios de comunicação, quando eles pedem essa privatização selvagem, por que eu lembrei de você? Porque o presidente Lula, mais uma vez, ele está investindo num projeto de retomada do desenvolvimento, de reindustrialização do país, inclusive numa tentativa de pacto com a burguesia ou com as classes dominantes brasileiras. De repente vem um jornal que representa um setor importante dessa classe dominante brasileira, o capital financeiro, que fala o seguinte, ó, não queremos saber de desenvolvimento não, a gente quer saber do que já está desenvolvido, do que já foi construído e queremos as estatais para nós, né? Então, ajuda a gente a compreender esse editorial, o que ele expressa, Alisson? Em primeiro lugar, querido Leonardo, é revelador este editorial da Folha de São Paulo de uma posição que não muda, passam-se os anos e passam-se as décadas. A burguesia brasileira é uma burguesia que quer aqui tomar, quer explorar até o limite do possível as instituições econômicas já dadas do país. Então, não tem nenhuma perspectiva aqui de desenvolvimento, nenhuma perspectiva de distribuição de renda, é uma espécie de expoliação. É saque, enfim, é pegar o que por aí está. Esse projeto é um projeto de sempre do país. Este país é um país que se organizou em muito de sua história como um país no qual as riquezas naturais, minerais, eram o objeto principal da atividade econômica em busca da exportação. Esta forma de organizar a burguesia, ela muito pouco teve de horizonte contraposto, ela sempre foi o mesmo padrão. Via de regra, quem buscou um padrão de desenvolvimento econômico foi mais o Estado do que a burguesia. Isso na história do Brasil inteira se deu mais por indução estatal do que propriamente por atividade econômica do interesse burguês. Pois bem, a Folha de São Paulo revela então, com esse editorial, uma característica muito reiterada de que seu histórico contrário a uma atividade econômica desenvolvimentista, a uma postura, eventualmente, de alguma distribuição de renda, é contra isso que ela luta. E agora, eu diria, de modo cada vez mais patente, uma posição a partir da qual, não tendo quem defenda essa pauta de privatização, vai quem estiver. E vai quem estiver é Bolsonaro ou os bolsonaristas. Então, de algum modo, a Folha de São Paulo, que historicamente, nas últimas décadas, sempre foi composta por jornalistas, um certo ambiente intelectual, eu diria, de direita na economia e de esquerda nos costumes, agora, na falta de quem faça esse papel, porque o tucanato não tem mais viabilidade eleitoral, o tucanato era a direita na economia e a esquerda nos costumes, o progressismo nos costumes, na falta de quem represente isso, vai a direita na economia e a direita nos costumes, então vai Bolsonaro, Tarcísio, Pablo Marçal, qualquer um que apareça na frente que seja viável. O Nildo Cabral fala assim, ó, durante a ditadura fizeram a administração indireta. Hoje, na democracia, temos as privatizações. Você falou essa questão da burguesia brasileira. Eu almocei com um amigo hoje, agora há pouco, e me falou da biografia dos livros sobre Getúlio Vargas escritos pelo Lira Neto,
e ele lembrou de uma frase do Getúlio, né? Em toda a vida política dele, nunca recebeu um empresário que pedisse algo que fosse bom para o país, né? Que fosse para o país e não para ele. Né? Como é que você viu essa passagem dos 70 anos? Aliás, outra curiosidade, Alisson, esse editorial da Folha foi publicado um dia depois dos 70 anos da morte do Getúlio Vargas. Pareceu quase que uma provocação, né? Porque o Getúlio é o criador da Petrobras. Enfim, como é que você viu essa passagem dos 70 anos, quase que, na verdade, esquecida até na imprensa progressista? Eu tive a ocasião, inclusive, de dizer ao Leonardo da alegria em ver a TV 247 fazendo, no sábado, por exemplo, um programa inteiro, Bom Dia 247, apenas para tratar desta data dos 70 anos da morte de Vargas. Talvez um termômetro, é um índice aqui do quanto a nossa ambiência intelectual, a nossa ambiência ideológica, os meios de comunicação de massa, são de fato altamente contrários a qualquer interesse que seja do nosso povo, da nossa gente, ou mesmo do desenvolvimento da nação. Até isso, a nossa imprensa e os meios de comunicação de massa são contra. Quase ninguém comentou ou lidou com esse fato, que é uma data redonda. Enfim, a morte de Vargas foi em 54, estamos em 2024, são 70 anos, é uma data redonda. Pouquíssima lembrança a esse respeito, e também porque, de algum modo, ao final da sua vida em especial, mas já desde da própria Revolução de 30, Vargas representa uma certa alternativa capitalista ao Brasil que não era aquela propugnada pelo eixo burguês mais dominante, que era o de São Paulo. Então, a própria Revolução de 30 foi contra São Paulo, 32 foi uma insurgência paulista contra o Brasil e contra Vargas, e São Paulo perdeu, de tal sorte que existe um histórico, existe uma certa reiteração de que Vargas é o inimigo. E esta posição de esquerda, eventualmente, que depois acaba sendo considerada de esquerda, Vargas, na sua volta ao governo, no segundo mandato, depois o mandato eleito, de 50 para 51, Vargas é tomado como alguém à esquerda, como um nacionalista, como um desenvolvimentista, e isso é muito refratário aos interesses da burguesia paulista, isso é refratário aos interesses da burguesia estadunidense, de tal modo que não se perdoa Vargas passados 70 anos de seu suicídio. Então, é impressionante como é uma história aqui que não fecha. A direita brasileira não deixa sequer fazer uma lembrança, eu diria, honesta, minimamente ponderada a respeito desse fato histórico. Então, Vargas, depois Juscelino, depois Jango, depois Lula e depois Dilma, é uma sequência de 5 governantes que a história da burguesia do Brasil não deixa dormir tranquila. É uma história que não se pode olhar com olhares, eu diria, serenos, tampouco científicos. É preciso destilar ódio constantemente, desde Vargas até Lula e Dilma, contra qualquer coisa que seja minimamente de esquerda. Então, e aí nesse sentido, quer dizer, porque eu quero conectar com o fato de hoje, Alisson. Hoje o presidente Lula participou de um evento sobre a área energética e falou que a privatização da Eletrobras, que o Vargas também cita na carta testamento, foi um crime de lesa pátria. Né? Mas mesmo fazendo essa colocação, vou até procurar a matéria aqui para colocar na tela, o governo dele tem dificuldades para desfazer essa privatização. Então, é muito aquilo que você fala com frequência também, Alisson, de ir tentando fazer remendos aqui e acolá para tentar conter essa avalanche neoliberal. Né? Como é que você vê a dificuldade do próprio governo Lula, que é um governo de esquerda, desenvolvimentista, de tentar trazer um novo projeto de desenvolvimento no país e reverter o que foi feito nesse período de golpe? O problema, querido Leonardo e queridas e queridos que aqui nos acompanham, o problema é a forma pela qual estas ações políticas se dão. O que eu chamo por forma? Forma aqui, ela tem uma diferença em relação ao conteúdo. Que o governo busque, eventualmente, conteúdos progressistas, alguns deles não restam dúvida, enfim, aí está a lástima em relação à entrega da Eletrobras, que é o último descalabro, o mais recente descalabro, enfim, desses grandes, das privatizações que ocorrem desde a década de 1990. Então, nesse contexto, lutar em favor da Eletrobras,
lutar pela Petrobras, lutar por uma série de políticas muito direcionadas ao resgate de algumas instituições econômicas nacionais, todos estes são conteúdos muito valiosos. Observem a diferença que eu vou fazer aqui de conteúdo e forma. A luta por esses conteúdos é fundamental. A luta pela educação pública, a luta pelo SUS e pela saúde pública, não há uma contradição quanto a esse conteúdo. O conteúdo aqui é o objeto, o tema, o mérito do que está se desejando. A questão decisiva é a forma. Qual é a forma que anuncia eventualmente uma esperança e não consegue, no entanto, sair de um labirinto? A forma de tentar fazer alguma alteração substancial no país sem a mobilização social, sem a luta ideológica, ela é fadada a ser um labirinto sem saída. Então, como é que pode haver um trampolim para uma ação cujo conteúdo é fundamental? Defender a Petrobras, defender a Eletrobras, defender uma série de entidades, empresas, organismos, políticas públicas. Como nós saímos dessa encalacrada se a sociedade é totalmente estruturada pelo discurso ideológico da direita, do capital? A única possibilidade de poder fazer com que se avance no quadro das políticas sociais e no quadro de políticas progressistas é mobilizar as massas, é falar para as massas e mostrar para elas que a Eletrobras é fundamental, que a Petrobras é fundamental, que uma série de empresas estatais são decisivas para o país, só que isso envolve, então, uma afirmação ideológica, envolve tomar partido e politizar as massas. Esta é a tragédia, porque a forma do governo é uma forma de despolitização das massas, é a de entrega dos resultados, na ideia de que haja uma consciência moral da burguesia e outra consciência moral do povo, eventualmente outra consciência moral dos aparelhos ideológicos de massa, como, por exemplo, televisão, jornal, ou mesmo redes sociais, de tal sorte que, com o tempo do Temer e Bolsonaro, o povo passava mais fome, hoje passa menos, então quem sabe a imprensa perceba isso. Quem sabe a burguesia perceba que nos anos Lula ela volta a ganhar dinheiro e esse conscientize. Quem sabe o povo que morreu quase 1 milhão de pessoas de Covid há alguns anos atrás, agora que tem um pouquinho de filé mignon, picanha e cerveja, o povo vote na esquerda. Este é o modo, esta é a forma labiríntica que não sai do lugar. Por quê? Porque o povo inteiro é mobilizado pela direita. O povo hoje tem discurso de extrema-direita, sabe citar autores, ideias, posições de extrema-direita. Ser de direita é orgulho para o povo, ser de esquerda é vergonha. Então, um governo de esquerda que pretenda fazer pautas de esquerda e não mobiliza para a esquerda, ele entra num labirinto, ele não tem condição de sair. Este resultado já foi o resultado dos 2 governos Lula e dos 2 governos Dilma, um governo inteiro, um mandato inteiro e outro no meio do qual ela sofreu impeachment. Estes 4 governos, ao não mobilizarem as massas, ao não conscientizarem a esquerda, o resultado foi o que foi. Então, não é que o resultado foi ruim, o resultado econômico, inclusive, foi o melhor do Brasil desde o tempo da ditadura. Então, não há dúvida quanto a esse respeito. O Brasil cresceu na crise de 2008 em níveis bastante expressivos. A questão decisiva é que, em não havendo luta, em não havendo mobilização, em não havendo a tentativa de abrir caminhos no meio desse labirinto, efetivamente não há nada que garanta um governo como tal. Então, a volta de Lula agora em 2023, com a eleição de 2022, é a volta sob a mesma forma. Então é a tentativa de imaginar que a burguesia, em algum momento, lhe dá um pouco de descanso, lhe dá um pouco de paz, e nós já sabemos, a Folha de São Paulo, o editorial dela já é um cântico de guerra. Nós já sabemos também que a Globo não vai deixar passar barato, que os grandes financistas do Brasil continuam bolsonaristas. Paulo Guedes se anuncia como candidato a presidente da República e aí o mercado financeiro fica feliz com uma coisa como esta. O latifúndio do Brasil está pegando fogo, enfim, está pouco se importando com qualquer política progressista. É todo mundo bolsonarista, é todo mundo da extrema-direita. Então, todos os setores que mandam o grosso do capital no Brasil é de extrema-direita. Se não há
um processo de chamamento das massas. Agora vem a tragédia, já faz muitos anos, que como a esquerda brasileira não é politizadora, ela é apenas entregadora de resultados sem explicar por quê. O povo brasileiro é no atacado de direita e de extrema-direita. Então, se o capital é aguerrido na extrema-direita e dá qualquer golpe que for necessário para manter o seu interesse sem perder nada, se o povo também é de extrema-direita, qual é a solução possível? Cada vez mais, então o espaço de governança vai ficando residual, vai ficando minoritário, então um governo que tem uma pauta de esquerda fica refém de um labirinto cujo único espaço que lhe dão é o espaço da direita, é tentar administrar o Banco Central e o Ministério da Fazenda na margem direita e não esquerda desse neoliberalismo progressista, é tentar, nas relações internacionais, fazer mais ou menos o que os Estados Unidos querem, sem fazer muita firula, porque falta efetivamente um processo de destravar essas energias das massas. Alisson, é muito interessante isso que você fala, e agora eu vou fazer aqui não diria confissões, mas umas reflexões assim de cunho pessoal, né? Bom, eu sou uma pessoa nascida, formada na chamada classe média, né? Quando eu me converto efetivamente ao lulismo, né? Pela observação empírica de que ele estava gerando prosperidade para a maioria dos brasileiros. Então, tive um período, votei no presidente Lula em 89, mas não votei em 94, por exemplo, porque naquele momento lá o Plano Real estava bombando. Eu não era uma pessoa extremamente politizada, né? Vivi a crise do governo Fernando Henrique II, que foi muito intensa, e no governo Lula I, né, também foi, de certa maneira, contaminado ali por aqueles escândalos do financiamento de campanha, e eu também, de certa maneira, estava no jornalismo investigativo, né, contribuindo para a divulgação desses escândalos. Né? A partir do final do governo Lula I, governo Lula II, eu falo, opa, isso aí está dando certo. A economia brasileira está bombando. Né? Então, quando eu viro empresário, que é na virada de 2010 para 2011, e aí já me torno, então, um pequeno burguês, vamos dizer assim, né? Nesse momento, eu falava assim, bom, vai ser um veículo de comunicação plural, mas que vai reconhecer os méritos econômicos do governo Lula. Né? Aí, quando vem junho de 2013, eu vi algumas pessoas de direita falando, falei, pô, mas peraí, não foi bom para você? Né? Não, foi bom, mas não aceito, né? Naquela coisa de... Quer dizer, começava a vir à tona essa coisa de que a discussão política já não estava mais no campo racional de quem entrega os melhores resultados para a sociedade brasileira. Então, aí eu atribuí aquilo, 2013, 2014, 15, 16. Então tá, vamos lá, vai ter uma catarse nacional em torno do tema da moral, disso, daquela coisa. Aí o Brasil viveu o pesadelo Bolsonaro, né? Temer-Bolsonaro, vamos dizer assim. O Lula voltou e o Lula está gerando resultados novamente, assim como ele gerou no passado. Aí eu, ingenuamente, né, posso estar aqui pensando, mas agora a população, agora as classes dominantes vão reconhecer. Aí vem a Folha de São Paulo, no fim de semana, e fala, olha, tô nem aí se o Lula está gerando resultado ou não. O que a Folha está dizendo é o seguinte, a minha agenda, a nossa agenda não é do presidente Lula. Então a burguesia vai apoiar qualquer candidato que não seja o Lula, que expresse aquela posição. Então, mais uma vez, a política brasileira não vai estar sendo travada no campo da racionalidade. Porque antigamente era fácil, você pegava assim, bom, a média de crescimento no governo Fernando Henrique, sei lá, 1%, voo de galinha. A média de crescimento no governo Lula, 4%. A Bolsa de Valores no Fernando Henrique, fracasso total no governo Lula, um sucesso tremendo. Desemprego, todos os indicadores do Lula são melhores do que os indicadores do FHC. E eu chego à conclusão de que não é isso que vai pesar agora em 2026. Então, esperar um reconhecimento da classe dominante é uma guerra perdida, como você já expressou. Então, está aqui. Então, agora é o seguinte, para ganhar 2026, vai ter que politizar a sociedade, né? Como você tem dito. Nós perdemos 15 anos de governo sem politizar a sociedade. São 8 de Lula, 5,5 de Dilma e mais 1,5 agora de Lula 3. Dão 15 anos na prática. Estes 15 anos, se houvesse politização das massas, não haveria Bolsonaro, nem haveria Pablo Marçal.
não haveria João Dória, não haveria Michel Temer, se em 2003 começasse uma campanha nacional por movimentar e mobilizar a sociedade. A direita seria mais fragmentada, os seus candidatos deveriam cumprir um protocolo de que teriam algum interesse social, então ainda seria aquela situação pela qual Geraldo Alckmin, em 2006, teve que vestir um macacão da Petrobras, porque senão pegaria muito mal que a direita concordasse imediatamente com a privatização dessas empresas públicas. José Serra, eventualmente, deveria fazer ainda uma certa inflexão menos de direita em 2010, e dimensões como tais organizando a direita. Então, o que eu diria é que nós desperdiçamos um tempo histórico enorme, de tal sorte que, passados estes 15 anos de mandatos do PT, hoje a geração das jovens e dos jovens do Brasil é majoritariamente de direita e de extrema-direita. 20 anos atrás não era, porque ainda havia um rescaldo da ditadura militar. Havia uma juventude que tinha lá 17, 18, 20 anos de idade, 30 anos de idade, e que a ela parecia que ser relativamente de esquerda era bom. Hoje, a ideia de ser de esquerda é péssima para a maioria da população. O bonito é ser de direita. Então, cada vez mais candidatos ficam discutindo por aí quem é a verdadeira direita, quem representa a verdadeira direita. Esse tal de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, declara essa semana que a direita eficaz e verdadeira é ele. Então, é uma campanha para ver quem é o campeão da direita. Isto é uma vergonha, isto é algo que, historicamente, é o fracasso da mobilização das massas. A tragédia é que nós já temos 1 ano e meio de governo, para mais de 1 ano e meio de governo em 2023 e 2024, e este momento de agora é o momento pós-golpe de 2016. Lula foi preso quase 2 anos, dia e noite, madrugada, passou na cadeia em Curitiba, nesse horrendo processo que foi o da Lava Jato. As instituições são de direita, a economia é de direita, a imprensa tinha lá uns dutos soltando dólares, enquanto a Rede Globo dava notícia contra o PT e contra o presidente Lula. Então, depois de tudo isso, em 1 ano e meio, já era para ter não a lástima sobre a Folha de São Paulo, já era para ter o jornal da esquerda. Não só chorar que a Folha de São Paulo, mais uma vez, faz um editorial de sempre. Esse editorial da Folha, o editorial do Estadão, o editorial do Globo, pode plastificar e usar por 200 anos. É o mesmo editorial sempre. Privatizar, não ter Petrobras, não ter Eletrobras, não muda nada. Muda, eventualmente, a fonte, o tipo da letra, mas o texto é o mesmo. Então, que estou aqui, troca Getúlio por Lula, enfim, a ideia é a mesma. O que estou aqui dizendo é que, enquanto não há esse processo de mobilização, nós estamos perdendo as massas da sociedade. O bolsonarismo atinge 50% da população. Quanto mais o tempo passa, não é que ele, Bolsonaro, somente ele, seja o problema. As ideias de direita, cai o Bolsonaro, mas elas continuam com 50% da população. E agora fiquemos chocados. Não é de 50% caindo no futuro, é de 50% para mais. Porque posições de esquerda, posições transformadoras, posições revolucionárias, elas não são posições que falam diretamente na sociedade. As esquerdas que têm cargos não politizam. As direitas que têm cargo politizam e as que estão fora de cargos politizam também e têm enormes aparelhos ideológicos. E a esquerda que está fora de cargo, tirando o 247 e mais alguns poucos órgãos, o 247 carregando tudo isso, não tem espaço nenhum e voz nenhuma. Então, é de fato muito minoritário, e a tendência da sociedade capitalista em crise no Brasil e no mundo é fazer com que as massas elas sejam massivamente, majoritariamente, de direita e de extrema-direita. Então, o quadro brasileiro, o quadro estadunidense, só piora. Esses quadros pioram com o passar do tempo. Então, é por isso que surge sempre alguém mais louco do que alguém anterior, e o mais louco novo ganha atenção em relação ao mais louco velho, ou seja, um dia alguém considerou que o Bolsonaro era o limite do inenarrável, aí vem Pablo Marçal. Pasmem, daqui a 10 anos vem alguém pior que isso. Então, enquanto não se mobilizam, as massas não são mobilizadas, enquanto não se chama as massas a um processo de conscientização, nós estamos perdendo 1, 2, 3, 4 gerações. Essa é uma tragédia, Leonardo, porque efetivamente o aprendizado daquela dor de 2013, 2016
não chegou a ponto de mudar a forma da luta. Voltam os mesmos conteúdos, que são bons, fazem o Brasil crescer, sai daquela história de uma recessão com Temer e Bolsonaro e volta aqui um certo crescimento. Isso é sempre muito bom. Mas o resultado social é que daqui a pouco a direita, que é sempre direita, dá um golpe e nada desse crescimento serve para a mobilização social. Olha, é muito interessante isso que você falou, e eu vou conectar com um comentário aqui da Lúcia Simões, né? Diante desse cenário, fico preocupada demais com o futuro das nossas crianças. E aí, por quê, né? Vamos pegar o caso da Eletrobras. O presidente Lula não está conseguindo reverter o que ele chama de crime de lesa pátria no caso da Petrobras. Depois do governo Lula, nada garante que o Brasil conseguirá preservar Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Porque a classe dominante brasileira não é nem capaz de fazer um pacto mínimo assim, né? Pacto mínimo para não deixar o Brasil sair dos trilhos, né? Então tudo isso é muito preocupante. Quando a gente vê o Pablo Marçal, Alisson, a gente pode pensar o seguinte, olha, que mesmo depois de um mandato, vamos imaginar o seguinte, a média de crescimento do governo Lula vai ser de 3%, né? O desemprego vai cair. Isso não impede que depois disso se eleja um Pablo Marçal presidente da República. Acho que o Lula vai se reeleger, mas o risco Pablo não pode ser subestimado. E agora vamos entrar nesse personagem. Como é que você vê, quer dizer, o que ele expressa? Ele expressa a sociedade neoliberal. Aliás, hoje eu assisti um vídeo muito interessante, Alisson, que mostra, quer dizer, como é que ele criou esse império de comunicação, que é muito mais poderoso do que os grupos de WhatsApp do Bolsonaro, né? Ele tem um exército, ele copiou, inclusive, um cara que fez isso nos Estados Unidos. Como hoje tem muitos jovens desocupados ou subocupados, ele tem um exército de jovens que ficam lá ganhando um trocadinho para fazer recortes dos vídeos dele, né? E aí ele foi banido das redes sociais. Um dia depois ele já tinha mais seguidores nas contas reservas do que o próprio Guilherme Boulos, né? Isso aí ele é uma expressão do neoliberalismo, dessa sociedade totalmente direitizada. O que significa Pablo Marçal? Eu penso, querido Leonardo, porque esse espaço aqui nosso no 247 é um espaço tão especial. Leonardo aqui e eu, nesses anos de reflexões mensais, quanto que isso ajuda para podermos aqui jogar as peças desse jogo da sociedade brasileira com responsabilidade, crítica, vigor de transformação. Eu considero bastante insuficiente quem localiza o fenômeno Pablo Marçal nos termos do neoliberalismo. O fenômeno Pablo Marçal é um fenômeno do capitalismo. Desde que há capitalismo, há figuras como Pablo Marçal. O Luiz Bonaparte, na França, no século XIX, já era uma figura assim. No século XX, Mussolini é uma figura esdrúxula, historicamente. O próprio Gramsci, nos seus cadernos do cárcere, narra um tal Achille Loria, é um nome de um cidadão político fascista italiano, que era um cidadão que só falava desplantes, coisas absurdas, enfim, fenômenos, propostas as mais esdrúxulas possíveis. Era tão absurda essa figura de Achille Loria, era tão ridícula essa figura, que ele era um personagem popularíssimo, tornou-se legislador do fascismo e uma das figuras mais decisivas no peso político do fascismo. Então, o próprio Achille Loria, o próprio Benito Mussolini, o próprio Adolf Hitler são figuras esdrúxulas de início. Como é que pode um austríaco de nenhum porte marcial chegar para a Alemanha, governar a Alemanha, requerendo uma forja militar de organização de extrema-direita, e Hitler fez tudo isso com os discursos mais disparatados possíveis. Então, a prova de que a disfunção política, ou melhor dizendo, a função política reacionária, ela é patente no capitalismo, é o fato de que, desde que há capitalismo, a política é composta desses personagens. Bushinho, o Bush filho, já era uma excrescência. Trump é outra excrescência. A bem da verdade, Ronald Reagan é uma excrescência, porque o Ronald Reagan equivaleria a uma espécie de ator de novela religiosa da Record, porque ele não seria nem da Globo naquele período. Ele era ator de filme B de Hollywood, nem os filmes principais de Hollywood ele era ator para isso. Então é como pegar alguém aí muito secundário na segunda televisão que faz novela, ou então
já aí, que semana passada o Leonardo e eu entrei na programação para falar do SBT, ator de novela do SBT no tempo em que não fazia sucesso novela do SBT. Esse era o Ronald Reagan. Essas figuras brotam no capitalismo. Então a pergunta primeira é: quem produz um fenômeno como Pablo Marçal é o capitalismo. O capitalismo precisa dessas peças, precisa pegar qualquer um e fazer qualquer um governar, sendo qualquer um, porque quanto mais qualquer um for, mais frágil é essa pessoa na administração da política e mais favorável aos conglomerados do capital. O próprio Hitler, eu escrevi o Crítica do Fascismo, o Leonardo, inclusive, me deu a alegria de estar no lançamento desse livro em São Paulo. O próprio Hitler, que parecia uma figura fortíssima, ele era fraquíssimo perto dos 5 conglomerados das empresas, dos capitalistas alemães. Esses conglomerados mandavam e desmandavam, eram os oligopólios alemães. O Hitler era um joguete na mão desse pessoal. Ele era bravão, ele era o poderoso exatamente para terceiros, para o povo pobre, para o judeu, infelizmente. Mas para os ricos ele era alguém que nunca atacou o seu interesse. Então, efetivamente, Pablo Marçal é um fenômeno do capitalismo, porque as massas são muito pobres, as massas, inclusive, são a toda hora bombardeadas pela riqueza, porque é diferente ser pobre no capitalismo do que ser pobre no feudalismo e no escravismo. Virtualmente um pobre no feudo nunca entrou no castelo do senhor feudal. Virtualmente um escravizado, seja no escravismo colonial do Brasil e dos Estados Unidos, ou seja a escravidão antiga, nunca viram a casa do senhor de escravizados. No capitalismo, as pessoas vivem em cidades depois da Revolução Industrial. O pobre trabalha na casa do rico, é a empregada doméstica. O pobre, se não trabalha na casa do rico, passa pela rua e vê riqueza, restaurante magnífico e ele passa fome. Vê gente com carro espetacular e ele anda a pé, de trem, de ônibus, tudo apertado, tudo sofrido. Então, a pobreza é exposta a todo segundo à riqueza. O que o neoliberalismo tem de novidade, o pós-fordismo tem de novidade, é um certo bombardeio a mais dessa ostentação do capital. Então, efetivamente, o capital está mais acessível para o povo, porque antigamente, para saber como é que era a casa do rico, como era a casa do Roberto Marinho, com muita sorte alguém poderia saber uma coisa como tal. Hoje, para saber como é a casa do rico, basta ver a casa de um jogador de futebol, de um cantor sertanejo, de um empresário da soja do Mato Grosso e, pasmem, a casa dos três é mais ou menos igual. É piso de porcelanato, é parede com vidro, porque não tem nenhuma função para servir de guarda para quadros, esculturas. Então, é a mesma história, é o mesmo padrão. O que acontece? A única coisa que identifica o rico é ter dinheiro, porque a casa é a mesma, seja ele jogador de futebol, seja ele dono da XP, ou então especulador da XP. É mais ou menos a mesma coisa. Então, nesse quadro geral, a pobreza é toda hora bombardeada com o fato de que a riqueza é poderosa, a riqueza ostenta, a riqueza tem tudo, e ela, a pobreza, não tem nada. Nesse quadro, sempre um pedaço expressivo do povo se alinha a este interesse, que é o interesse do capital. A ideologia da sociedade capitalista é a ideologia do capital. Então o povo também quer ter. Toda figura que anuncia o ter soa como ouro para o ouvido do povão. Hitler, Mussolini, volto a falar, Ronald Reagan, Bush, Trump, e aí Bolsonaro, Pablo Marçal, qualquer figura nesse perfil. Então, efetivamente, o problema é a ideologia do ter. São raras as vezes que dentro do capitalismo se consegue ter uma espécie de posição contrária a essa ideologia. Quem tem essa visão, via de regra, é a visão revolucionária. Então ela mexe com outros brios das pessoas, dizendo: o povo passa fome, precisamos mudar o mundo. Então precisamos transformar a sociedade. Esse brio é revolucionário. A esquerda liberal não tem brio. A esquerda liberal tenta agradar o capital. Então ela não mexe com o brio do povo. Ela tenta entregar, volta a falar, picanha e cerveja. Nesse sentido, o que ela faz? Ela entrega a ideologia do capital. Então ela abraça a ideologia do capital. A única possibilidade de organizar um processo de combate a essa ideologia é buscando uma energia mais sólida do que essa de medir um ser humano por dinheiro. E a energia mais sólida do que essa, eu volto a falar, é brio, é honra, é dignidade de dizer: eu não quero um mundo no qual 1% da população tenha 50% da riqueza, eu quero um mundo no qual tudo seja de todas e todos possam viver plenamente com dignidade, com um teto, com água, com saúde, com comida. Então, este sentido é o sentido mais pleno. E só para dizer, Leonardo, a única movimentação que vem junto com os revolucionários é o que se chamou, num interregno do século XX, de teologias da libertação.
foram leituras de esquerda das religiões. Em todas as religiões houve teologias da libertação, mas especialmente ela se enraizou na Igreja Católica. Neste ambiente também havia uma ideia de que ser cristão é tirar o pobre da cruz e não enfiar mais um prego na mão do pobre na cruz. Então, foi o único movimento que veio junto com a esquerda revolucionária. Os dois, historicamente, estão em muita baixa, então ser de esquerda revolucionária hoje é quase irrisório o número de pessoas que estão nesse horizonte. A esquerda é sempre liberal nos dias de hoje, é sempre consumista, é sempre distribuição de consumo. A teologia da libertação ela foi decepada pelo Papa mais reacionário que houve, que foi o João Paulo, mais reacionário recentemente, porque os papas, via de regra, tirando Francisco, são reacionários. Então, acabou-se com a teologia da libertação, de tal modo que em todo o quadro geral agora é isto, é dinheiro, consumo, ostentação, religião da prosperidade, teologia da prosperidade, de tal modo que o quadro é esse. Cresce cada vez mais esta esfera ideológica da extrema-direita. Interessante porque o Pablo Marçal ele se legitima diante da juventude quando ele faz essa exibição de riqueza. Não, olha, eu tenho tantos milhões, eu tenho 100 milhões, 200 milhões, eu tenho um avião, eu tenho isso, tenho aquilo. Quer dizer, isso, inclusive... e, aliás, até um vídeo que eu vi, na verdade, explicando quem é o Marçal, o cara, para dizer que ele tem autoridade para explicar, ele antes disse que ele ganhou 200 milhões na internet também. Parece que todo mundo ganha 200 milhões na internet, é uma coisa curiosa. Fácil, né? Pois é, parece que é fácil. Alisson, e aí, olhando aí o fenômeno como você explicou, eu queria trazer essa pergunta do Edevaldo, que eu achei muito interessante, que tem a ver até com a minha passagem biográfica aqui, né? Quando ele fala assim, existe fascismo sem crise econômica? Porque eu falo o seguinte, quer dizer, a Argentina teve um Milei, tem um Milei, né? Porque as pessoas falam, mas tudo bem, ninguém mais aguentava lá o peronismo, tal, a crise econômica, a inflação. No Brasil, é possível ter um fascismo sem crise econômica? Porque o Brasil não está em crise econômica, objetivamente. O Brasil está saindo da crise econômica do golpe de Estado de 2016 e está saindo muito bem. O sucesso do presidente Lula no terceiro mandato não é uma garantia contra o fascismo? Nenhuma. A sociedade mundial, o capitalismo mundial está em crise, então a crise não é só do Brasil, a crise é do mundo. O Brasil está, neste momento, num certo, eu diria, numa certa pequena maré em favor da economia, mas é impossível que a crise do capitalismo não venha a engolfinhar o mundo inteiro. Então, o que o Brasil está fazendo é também alguma coisa muito próxima do que a China faz, só que a China faz com mais potência econômica, política, institucional, militar. O Brasil faz com muito menos. Mas é aproveitar uma espécie de rebarba desse processo. Então, a China se industrializa, o Brasil vende produtos agrícolas e tudo isso vai tocando do jeito que dá. E, efetivamente, este processo é um processo que está plantado, ainda que seja um galinho verde, ele está plantado numa árvore, que é o capitalismo mundial, que está em crise. Essa crise, de vez em quando, ela abalroa o Brasil, ela esbarra no Brasil. O Brasil não tem muitos recursos para poder se sustentar em face dessa crise mundial. É claro, o Brasil tem recursos, eventualmente, bastante pujantes. Opa, congelou aqui, uai? Deixa eu ver. Você me escuta, Leonardo? Acho que congelou o Alisson. Deixa eu só ver. Voltou. Tá. Voltou, pode falar. Eu diria que o Brasil tem recursos bastante suficientes se houvesse algum grau de disposição de conflito. Então, olhem a tristeza que nós temos. Guido Mantega era alguém que tinha um horizonte de desenvolvimentismo, tinha uma formação de esquerda, não era revolucionário, mas tinha uma formação de esquerda nacional desenvolvimentista e estava no governo num tempo em que do governo não se esperava que houvesse um arranque desenvolvimentista, mas estava lá. Era uma cabeça que pensava o desenvolvimentismo desde sempre, desde a faculdade, desde os primeiros livros. Quando vem a crise mundial em 2008, ele está no momento certo, na hora certa, e ele leva o governo economicamente mais para a esquerda. Nós não temos mais Guido Mantega. Foi um projeto deliberado de deixar Guido Mantega de lado, e então a ambiência que forma os personagens econômicos do governo é uma ambiência pautada no mercado financeiro e não mais na indústria. Guido Mantega era um homem que pensava em indústria. E o que nós temos hoje é gente do mercado financeiro. Sempre o discurso é agradar a Faria Lima, ela não pode ficar totalmente desagradada, ela não pode ficar arisca, tem que manter o teto do gasto e qualquer coisa dessa. Então a tragédia é que não tem uma mobilização
dentro do governo mais à esquerda, para poder, inclusive, usar algumas armas que o Brasil tem para enfrentar a crise mundial. Como não tem, vai na mesma toada da crise do mundo. Por acaso, hoje a soja está aguentando aí e o mercado agrícola está aguentando um pouco do crescimento do Brasil, assim vamos nós. E, eventualmente, esta residual reindustrialização, porque também não é algo muito pujante. Os próprios empresários do Brasil não estão empolgados em tirar o seu dinheiro do mercado financeiro e fazer indústria. Então, é uma indução do Estado de incentivo para que uma indústria chinesa venha aqui e faça o carro, coisa que no Bolsonaro não tem, mas nem isso tinha, nem tinha mais indústria para carro. Então, efetivamente, o que nós temos aqui é uma espécie de indução que dá um resultado, só que isso não garante que o país esteja às margens da crise do fascismo. Por quê? Porque o capital sempre é fascista, só não é fascista quando não precisa. Só que ele é sempre potencialmente fascista. Então, nunca houve governo de esquerda no mundo, nem na fase melhor do capitalismo, nunca houve governo de esquerda pelo qual a burguesia gostasse desse governo. Sempre tem um processo de ódio em relação a esta dinâmica. Observemos nós, o próprio Juscelino Kubitschek não era um homem de esquerda, era um homem de direita, não vinha nem do PTB, do Vargas, que também não era o suprassumo da esquerda, mas nem disso ele vinha uma coisa próxima do PSD, enfim, não era o DN, claro, o DN era sua inimiga. Mas observemos nós, nem o JK, industrializando o Brasil, industrializando na base automotiva, abrindo estrada, que é uma coisa que o burguês gosta. Ele pega um carro, ele dirige na estrada, ele vai a 150 por hora, ele compra um Porsche, ele mata a gente, nada lhe acontece. Eu estou contando esses absurdos horríveis do nosso tempo. Mas naquele tempo, ainda abrindo estrada, nem assim o rico gosta do Juscelino. Então, o que estou dizendo é que não tem jeito. A ideologia do capital é contra o movimento de massas, é contra a transformação social. Então, qual é a única possibilidade de esquerda? É mexer com o povo inteiro, com o brio do povo. O povo dá 90% da população. Enquanto esse povo não é ensinado, não é mobilizado, esse povo é inteirinho levado para a direita. Então, a minha tristeza é que nós já estamos entrando no ano 15 de governos de esquerda do PT, e há 15 anos não tem mobilização, há 15 anos não tem um jornal, há 15 anos não tem uma televisão. Não fosse o Atush fazer a TV 247, nem TV 247 tinha. Isso é um resultado do Atush. Então, cadê o Alisson? Travou de novo, não? Você me escuta? Acho que o Alisson foi censurado pelo sistema, já ele volta aqui. Você me escuta ou não? Não, eu escuto. Você foi falar se não fosse a 247. Se não fosse a TV 247, nós não tínhamos nada, porque esse é o empreendimento do Atush. Não é um empreendimento de uma política pública de esquerda. O Atush, generosamente, abriu um caminho para a esquerda, juntou gente, etc. e tal. Então, qual é a política majoritária que nós temos em relação a abrir a ideologia do povo? Nenhuma. Por que isto? Porque envolve também tomar uma posição politicamente de esquerda. E a grande questão é essa: não se quer tomar a posição politicamente de esquerda, quer se agradar ao capital, quer se agradar aos militares, quer se agradar à Globo, quer se agradar à Faria Lima, e no resultado, Globo, militar, Faria Lima e Estados Unidos, porque é a vergonha dessa posição em relação à Venezuela, ao final, entregando tudo, os Estados Unidos jantam o Brasil, Faria Lima janta o governo do PT, a Globo faz plim-plim e faz de novo um óleo duto, sei que lá duto, dólar duto, e de novo espelha o PT, e nós ficamos os mesmos de sempre, só que com mais um espaço que nós perdemos de mobilização do povo, e o povo agora entregando tudo aquilo que tem para a extrema-direita de hoje, para o fascismo que é por aí se apresente no nosso dia. Adson, vou ler o comentário do Alexandre Desidério, falou: os financistas nacionais trabalham contra o desenvolvimento nacional. Eu vou te perguntar sobre Venezuela também, mas antes eu quero te perguntar, trazer essa pergunta da Ângela Almeida. Por que os jovens gostam desse tipo de gente? É porque não há uma educação dos jovens no sentido do que é certo, errado, quais são os valores, e porque o próprio sistema valoriza, vamos dizer assim, o canalha que se dá bem? Como é que é? Quer dizer, qual que é a explicação para isso? Cada vez mais, eu não faço a teoria que faz a esquerda liberal, de que há uma certa desinformação geral e despolitização. Eu vou piorar a constatação. Eu penso que a ciência é um médico que vai analisar uma doença. Ele não pode dizer assim, está mais ou menos aqui doente, com fé vai dar certo. Ele tem que compreender a causa do problema para extirpar a própria doença. A nossa juventude do mundo não está despolitizada. Agora vem o choque. A nossa juventude do mundo está altamente politizada em níveis que eventualmente não houve por décadas atrás. Nunca houve gente que tivesse acesso ao toque de um celular
a informações sobre capitalismo, economia, política, Estado ou qualquer dimensão como esta. Para alguém saber de um texto, de uma informação política, tinha que ter a sorte de ter a professora ou professor de História e Geografia de esquerda no ensino médio e ter a sorte de ir a uma biblioteca ou de encontrar com gente que lhe desse um livro a esse respeito. Hoje, está tudo no toque do celular. Só que agora, pasmem, o algoritmo é todo de direita. Todo bombardeamento de direita. Então, todo jovem tem acesso e se politiza, e a politização representa ser de extrema direita. Então, a nossa geração atual tem muita articulação política. Ela fala a face que é de matriz evangélica, protestante, ela fala em favor da família, ela fala contra as drogas, e observemos nós que isso não é um discurso apenas infame. Muita gente vê o estrago que é a droga na vida de alguém. Então, quando um jovem pendente à direita de costumes, à extrema-direita pela base da religião, ele tem informação que vai contra as drogas, essa pessoa não se sente uma pessoa alienada, não se sente uma pessoa desprovida de informação. Pelo contrário, ela tem um orgulho, ela tem uma certa força pessoal de dizer: eu sou contra as drogas, eu prefiro a família, eu prefiro uma vida ordeira. Essa é metade, esse é metade do pessoal. A outra metade é essa que eventualmente está nas drogas e nas drogas recreativas, porque obviamente não está aí se definhando no crack, mas está aí essa juventude da Faria Lima e outros mais, que brinca aí com essas drogas de rico, de classe média, drogas sintéticas, drogas industriais. E para essa geração de direita é muito, eu diria, peculiar esse moralismo da outra direita. Então essa gente diz assim: nossa, mas esse pessoal é muito louco, onde já se viu família cristã em pleno século XXI, moralismo tacanho contra posições ou orientações afetivas. Então é um outro tipo de gente. O que esse outro tipo de gente fala? Ah, mas o problema é que no Brasil tem muito direito trabalhista, o problema é que o empresário não pode empreender, nós somos meritocratas e nós não estamos tendo resultado. Então é o mesmo discurso de direita, apenas com a outra vertente. Resultado, junta um com o outro, dá quase 100% dos jovens de direita. Metade por razões morais, metade por razões deliberadamente políticas neoliberais. O Pablo Marçal faz a ponte entre os dois. Bolsonaro também faz a ponte entre os dois. Ele é muito ruim cristão, porque uma pessoa acreditar que o Bolsonaro é um cristão, até no nível mais esdrúxulo da palavra, não passa pelo lugar, e também acreditar que ele é um homem, eu diria, candente do neoliberalismo, ele não sabe nem direito o que é isso, é que ele entrega o governo aos neoliberais. Então, a grande contribuição que ele dá é deixar privatizar, o Paulo Guedes dominar o cenário lá do governo. Mas observemos nós, o que nós temos aqui, efetivamente, é um quadro no qual as massas, os jovens, são politizados. E neste quadro no qual o mundo é muito ruim para a juventude, ela não tem emprego, ela não tem sentido, se tem emprego a vida é ruim, não tem nenhuma ilusão, não tem nada muito erudito, muito sofisticado, nada toca no brilho de uma pessoa para dizer, eu quero tal caminho. Então quem vem ainda querendo quebrar tudo é quem capta imediatamente a atenção das massas, porque o sistema está errado de ponta a ponta. Agora, quem é que anda falando que o sistema está errado? Bolsonaro e Pablo Marçal. E eles não vão destruir o sistema, eles são o sistema. Quem é que não fala que o sistema está errado? A esquerda liberal, ela fica dizendo que o sistema é esse, temos que consertá-lo, melhorá-lo, confiar nas instituições, confiar no STF, confiar nisso, confiar naquilo, e o povo sabe que todo o sistema não entrega nada em termos de alegria, em termos de potencial de vida para a população. Então, é a extrema-direita que tem feito o papel de quebrar tudo. Por que a juventude vai exatamente, diretamente para o ponto? Por quê? Se vai quebrar tudo e ainda sobra uns trocados para o jovem, é isso que ele quer. A esquerda não quebra tudo, mantém o sistema repressivo que põe não sei quantos milhões de brasileiros na cadeia, mantém o pobre na miséria, na favela, e não sai da favela, nada acontece de muito diferente, e ainda fica defendendo aqui uma ordem, que é a ordem capitalista, de tal modo que de vez em quando quase que a extrema-direita flerta com alguma crítica ao capitalismo, jamais fará, mas quase que flerta com isso, e a esquerda agarra o capitalismo e defende com unhas e dentes. Obrigado, Alisson. Aqui a Ana estava me dizendo que eu é que estava travando, então você me desculpa, era a nossa internet aqui que está oscilando. E o Leonardo Godoy está dizendo: a direita capturou as massas pela inércia da esquerda, infelizmente. Para a gente encerrar aqui, quer dizer, olhando esse cenário catastrófico, você acha que uma figura como essas pode ser presidente da República num país como o Brasil?
A gente pode viver esse pesadelo, nem olhando para a prefeitura, porque ele já está dizendo que quer ser candidato a presidente em 2026. Pode acontecer uma tragédia dessa proporção cósmica no Brasil? Leonardo, querido, queridas e queridos, quem são os próximos políticos do Brasil? Vocês que defendem as instituições. Aguardem. Quem administrará as instituições do Brasil? Pablo Marçal, Nicolas Ferreira. Então, isso é a nova geração de políticos do Brasil. Não tem condição de não ser gente como essa. Podem não ser eles, serão pessoas similares a eles. Aí alguém vai dizer, mas é possível um país ser administrado assim? Milei fala com cachorro morto e administra a Argentina. Trump é o que administrou os Estados Unidos. Esse senhor que hoje governa os Estados Unidos está nessa circunstância, está nessa situação. Voltou? Voltou. Leonardo, voltou. querido, voltou? Voltou, tá tudo bem. Tá. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se o Biden administra os Estados Unidos, é verdade que nós sabemos que o Biden não administra nada, é verdade que o Trump também não administra nada. Então, para essas pessoas administrarem o Brasil, Collor, quem era o Collor? Era um sujeito por aí que andava de jet ski. Então, qual a diferença do Pablo Marçal para o Collor? Nenhuma. Então, efetivamente, esse pessoal tem alto potencial de governar uma sociedade. E por que não farão? Apenas se nós acelerarmos um processo, volto a dizer, de mobilização eficaz das massas. Enquanto ser de direita for elogio, ser de esquerda for crítica, a massa inteira vai para gente como essa, ou outros desse perfil, ou outros desse calibre. Eu gostaria enormemente, a chance está acabando, a ampulheta, os últimos grãos de areia da ampulheta estão caindo, não vai sobrar mais nada. Tem que chegar o momento em que a esquerda do Brasil, que ainda tem um governo na mão, não desperdice 2 anos e meio. Tenha uma televisão, tenha um jornal, faça um pronunciamento de esquerda, tenha alguns inimigos na direita. Não dá para agradar Estados Unidos, latifúndio, Faria Lima e Globo e fazer um governo de esquerda. Tenha uns 3 ou 4 inimigos, porque vocês vão levar golpe, mas pelo menos levem com a dignidade de que chutaram o pau da barraca. Façam com que o povo defenda vocês. Assim, esmilinguindo, que nem avião da Passaredo, não tem condição, gente. Infelizmente, tem que ter um quadro de luta. Isso aí que você fala lembra Venezuela. Na sua opinião, o governo brasileiro deve reconhecer a vitória do Nicolás Maduro ou não? O problema é óbvio que, numa circunstância como tal, aconteceu alguma coisa que mudou o padrão brasileiro de comportamento com a Venezuela, porque não era para ser assim. Então, o dia em que pediu atas de eleição, nesse dia mudou alguma coisa. E a única hipótese possível é o constrangimento imperialista dos Estados Unidos. Agora, um país que se sente constrangido, ele tem que ter algum grau de mobilização social para dizer, estou sendo pressionado, que não dá para entregar assim tão imediatamente, porque fica difícil, inclusive, para uma posição de esquerda sustentar uma circunstância como tal, porque o argumento que Lula e Petro estão usando contra a Venezuela é o mesmo argumento que poderia ser usado contra os dois e será usado daqui a 2 anos, porque se o Lula ganhar em 2026, é muito provável que ganhe, ele vai ganhar por 2% dos votos, 1% dos votos. E então os Estados Unidos vão usar o mesmo argumento contra o Lula, e esse argumento foi o que ele usou contra a Venezuela. O Petro ganhou por 1% dos votos na Colômbia. É quase um desplante concordar com a argumentação dos Estados Unidos. Então a tragédia é por que há 1 ano e meio não se faz um processo de tentar colocar uns pilares para ver se pelo menos em alguma coisa não se entrega tudo para os Estados Unidos, para ver se fica alguma coisa em favor do Brasil, alguma coisa em favor do interesse nacional. Houve um câmbio, houve uma mudança política no meio do caminho em relação à Venezuela. E isso é certamente um constrangimento externo ou interno, mas foi uma alteração de rumo que aconteceu muito abruptamente. Então, para isso, nós precisamos mobilizar a sociedade para dizer, vocês não vão alterar meu caminho. Se vocês quiserem alterar, eu chamo o povo. Então, é para evitar outros casos como esse de agora para frente, porque agora, vamos lá, a Venezuela já foi um anel jogado para não perder um dedo. A partir de daqui 1 mês ou 2, o Banco Central não tem a desculpa de ser nomeado pelo Bolsonaro Roberto Campos Neto. A política vai ser a mesma e o nomeado vai ser do governo do PT. Então, qual vai ser a desculpa a partir de agora? Para não ter que fazer esse processo de queda, sem ter mais como fazer qualquer mudança estrutural, é preciso reverter tudo isso muito rapidamente e dar um horizonte crítico para a sociedade. Comentário da Malu. O PT deveria investir na imagem do Renato Freitas, é um jovem de esquerda com capacidade de se comunicar com a população. Mas o próprio PT o cala, né? Bom, Alisson, realmente uma entrevista muito firme, contundente, com pontos assim muito consistentes,
dão o que pensar. E é o que você está falando, quer dizer, olha, então não teve a reversão da Eletrobras, o Banco Central está mudando, vamos ver se vem uma mudança efetiva, e só ter esses ganhos na margem do crescimento talvez não seja o suficiente para um ciclo prolongado, né? E aí, de repente, vem um próximo governo, quem sabe a Folha consegue executar o seu plano contra o Brasil, né? Porque isso aí, o plano está declarado, a guerra já está anunciada. Alisson, quero te agradecer mais uma vez. Excelente entrevista, como diz aqui o Leonardo Godoy, muito esclarecedor e forte. Parabéns, TV 247. Leonardo, querido, você, eu e todas e todos que estão aqui nos acompanhando, nós torcemos demais para que o nosso tempo histórico, o nosso momento histórico, que este governo, que estas circunstâncias sejam frutíferas para o país. Então, é preciso não só nos apoiar em alguns conteúdos, nos apoiarmos em alguns conteúdos que são bons, mas é preciso estruturar a forma de luta. Então, é o último momento, a ampulheta está acabando, o grão de areia, que nós consigamos, enfim, em algum momento, trazer o povo para a luta de transformação social. É muita esperança que me faz aqui pensar tudo isso para tentarmos juntas e juntos abrir os caminhos. Obrigado, querido Leonardo. Obrigado, Alisson. Até a próxima.